Olá, boa noite. Hoje é dia 8 de dezembro de 2024. É um domingo e nós estamos aqui reunidos para o culto da família, que ocorre todo domingo às 18 horas. O nosso site é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você encontrará os nossos horários de culto. Tem um botãozinho também no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados, tá bom? Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. As perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, em que responderemos com bastante alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá na página da igreja. Pediria que você comentasse, curtisse, compartilhasse e dissesse de que lugar você está assistindo isso aí. Assim as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Peço também que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e seja bem-vindo. Muito bem. Há poucos dias, nos Estados Unidos, aconteceu lá o que eles chamam de Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças. E eu queria falar um pouquinho sobre ações de graça. Embora eu já tenha pregado esse assunto várias vezes, mas eu vejo que nessa época do ano a gente acaba se sensibilizando mais por causa da época do ano, essas coisas assim, né? E ações de graça, o que vem a ser ações de graça, né? Então, lá nos Estados Unidos, esse dia foi instituído e eles fazem as comemorações. Então, eles fazem um jantar, como nós fazemos no Natal, eles fazem nesse dia. É 30 de novembro ou é 31 de novembro? Ações de graça. 29 de novembro. É. Isso tudo começou lá no começo da colonização dos Estados Unidos, quando os ingleses vieram para a Nova Inglaterra, que é aquela parte de cima dos Estados Unidos, ali para o lado de Nova York, né, do Maine, estado do Maine. Então, aquela região é chamada de Nova Inglaterra. E eles fizeram, num determinado dia que eles chegaram, eles fizeram lá ações de graça, porque eles tinham viajado numa situação muito difícil e chegaram bem, e aí eles fizeram, então, esse dia de ações de graça. Né? 28? 28 de novembro. Eu achava que era 30 de novembro, mas tudo bem. Amém. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da ação de graça, porque ela tem uns segredinhos ali muito legais, sabe? Uns detalhes sobre ações de graça que mexe muito com o coração da gente, né? Então, se nós somos cristãos, se nós optamos pelo amor de Cristo em nossas vidas, se nós optamos por louvar a Deus, então nós precisamos entender o que ações de graça tem a ver com a nossa vida cristã. Eu primeiro quero pintar um quadro sobre o mundo, depois eu falo um pouco mais sobre ações de graça. Eu queria abrir em Colossenses 3, embora a gente já tenha lido, acho que há 2 domingos atrás, mas eu quero ler novamente. Cadê? Está aqui, achei. Colossenses 3, do 1 ao 17. Eu chegar lá, que eu estou ficando velho, então a gente acaba sendo um pouco mais lento. Há poucos dias nós falamos um pouquinho sobre esse texto aqui, mas eu quero ler ele novamente.
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Essa frase, irmãos, ela é uma frase importantíssima para a nossa vida cristã. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos aqui é dando suporte, tá? Uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Texto simplesmente maravilhoso. Não é verdade? Lembra que eu falei sobre aquele versículo, aquele primeiro versículo lá? Deixa eu pôr ele aqui de novo para vocês, né? Ele primeiro, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, aí tem um segredo sobre a ação de graças muito interessante. Porque, irmãos, quando a gente se converte ao cristianismo, nós nos achegamos à igreja, ao cristianismo, com a nossa cabeça toda influenciada pelo mundo. Então, nós estamos todos influenciados pelo mundo. A todo tempo, a todo instante, o mundo vem nos falar coisas. Ele vem nos trazer coisas, oferecer coisas para a gente. O mundo é assim. E a nossa carne, ela tem a tendência natural às coisas do mundo. Por isso que ele fala assim, né, no começo, ele fala, se estáis mortos, né, vamos lá de novo. Ele fala, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, vocês já morreram para o mundo, agora vocês estão com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, porque as que são aqui da terra, a terra vai te oferecer a todo instante, não tem como. Você sai na rua, o diabo, a Bíblia fala que o diabo está ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Você tem alguma dúvida sobre isso, de que o diabo está ao seu redor? Tem alguma dúvida? Você tem medo disso? Não precisa ter medo.
O diabo não é esta figura que o pessoal do cinema coloca. Aquela figura, né, horrorosa, tipo Baphomet, né? Eu até vou colocar uma imagem do Baphomet aqui para vocês. Deixa eu procurar aqui. Baphomet. Vou colocar aqui uma imagem do sujeito aqui. Espera aí que eu já vou colocar aqui para vocês. Quer ver que interessante? Tá aí o Baphomet. Tá vendo como é que ele é? É uma figura horrorosa, né? E todo mundo tem medo dele, né? Fica com medo aí do Baphomet. Por quê? Porque ele tem cara de bode, com asa, tem seios femininos. Ele aqui, irmãos, eu tenho que falar isso, ele está com uma ereção aqui, o desenho não aparece. Ele tem os pés de bode. Percebe como ele é o senhor da escuridão, a lua embaixo, a lua em cima. Né? Você tem dúvidas de que este sujeito, esse diabo, está ao seu lado? Não tem essa dúvida. Não tem essa dúvida. Ele está ao teu lado. A Bíblia nos garante. A Bíblia nos garante. A Bíblia diz, né? O diabo, né, o vosso adversário, está ao redor, ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, esta orientação que o apóstolo nos dá, de pensar nas coisas que são de cima, é justamente para a gente não sucumbir àquilo que o mundo nos apresenta. Esse é o negócio do apóstolo. Esse é o clima que o apóstolo está tentando passar para você. Ele está tentando te dizer o seguinte: meu amigo, o mundo está à sua disposição e ele vai te incomodar, não tem como. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Então, meus irmãos, a importância do Espírito Santo, a importância que Jesus deu ao Espírito Santo como consolador. Eu vos enviarei outro consolador. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro consolador. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabe que o diabo está ao nosso redor buscando a quem possa nos tragar. A quem possa tragar. Então, o Espírito Santo, ele está justamente ao nosso dispor para que o diabo não venha nos tragar. Mas para isso tem uma contrapartida. Você precisa dar a sua contrapartida, que é pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Que é se revestir de Cristo, porque aquele que está revestido de Cristo, o diabo não tem como chegar perto. Né? O revestimento de Cristo, o que significa revestir de Cristo? Significa você agir como Cristo, pensar como Jesus, amar como Jesus, entregar o seu coração ao Pai, ser um com Deus. Isso é revestimento. Então, quando ele está falando aqui, olha só que quando Cristo quer a vossa se manifestar, então vós os manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, coisas naturais do homem, coisas da natureza humana. A natureza humana, ela tende à prostituição, à impureza, à afeição desordenada, à vil concupiscência, à avareza, à idolatria, à ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes, as mentiras, tudo isso é inerente à nossa carne. Ela está
dentro da nossa carne, da nossa tendência. Essa é a nossa tendência. Agora, o cristianismo é um elemento importantíssimo na moral humana. A pouca moral humana que existe aí fora está atrelada a este pilar, que é o pilar do cristianismo. Estava conversando com a Rosana outro dia. Peraí. Estava conversando com a Rosana outro dia e a gente estava falando sobre essas questões, né? Por exemplo, o que é certo para mim pode não ser certo para outra pessoa. A gente estava falando sobre casamento, né? Então, nós cristãos damos valor ao casamento de um homem com uma mulher, não é isso, Rosana? É um homem e uma mulher se casam para que tenham suas vidas em comum. Agora, a deterioração da moral, ela é tão grande na nossa sociedade, não vou falar no nosso país, porque isso é do mundo inteiro, é tão grande que hoje é natural um casal de pessoas do mesmo sexo. É natural, não é mais um espanto como era quando a gente era jovem. Percebe? Hoje é legal, está dentro da lei. Não estou falando legal de ser bacana, estou falando de legal de ser permitido, dentro da lei. Então, hoje essa ideia relativizou, como muito bem a Eliette pregou na terça-feira passada. Está relativizado. O crente não é relativizável. Nós crentes não relativizamos, nós atribuímos ao Senhor Jesus todas as coisas. E o Senhor Jesus nos atribui aquilo que Ele quer. Então, aquilo que está errado para Cristo está errado para mim. Aquilo que está fora do cristianismo está fora daquilo que eu vou pensar, daquilo que eu vou me ocupar. Percebe? Então, esse é o nosso caminho. Então, meus irmãos queridos, você quer ter sucesso na sua vida cristã? Comece a agradecer a Deus por tudo. O que for de bom que esteja acontecendo e o que for de ruim que esteja acontecendo. Agradeça. Vou dar um exemplo aqui, aconteceu com a gente. Semana passada, na sexta-feira da semana passada, acho que eu cheguei a comentar aqui com vocês, talvez, eu tinha intenção de viajar com a Rosana. A gente ia para um hotel, uma cidadezinha aí do interior, a gente estava muito interessado em ir. Ia eu, o Daniel, a Esther e a Rosana, a gente ia passar o fim de semana num hotel lá, perto de Campos do Jordão, e a gente estava na escola, eu dou aula na sexta-feira até às 11 da manhã, eu saio um pouquinho mais cedo, a Rosana dá uma aula a mais que eu, e aí eu fui para o carro, no estacionamento do colégio, e estava um bruta de um calor, liguei o carro e deixei no ar-condicionado para eu ficar lá e esperar, porque uma meia hora, Rosana. Falei, vou ficar aqui no fresquinho do carro. E lá pelas tantas ali, quase que a Rosana já estava para chegar, entra um rapaz no estacionamento, um funcionário lá do colégio, ele olha e fala assim, olha, tá vazando água do seu carro. Em poucas horas eu ia viajar. Poucas horas. Eu tinha vir para casa, almoçar, descansar um pouquinho e pegar a estrada, que não é longe, é perto aqui. Aí eu falei assim, não, é do ar-condicionado. Ele falou assim, não, senhor, dá uma olhada lá, que está um rio debaixo do seu carro. Quando fui olhar, toda a água do arrefecimento tinha vazado. Aí a Rosana chegou, eu lá tentando entender o que estava acontecendo, tal, não sei o quê. Eu falei assim, bom,
A gente tinha um pouquinho do líquido dentro do carro, pegamos um pouquinho do líquido, colocamos lá e chegamos aqui em casa. Aí, Rosana, não tem como viajar. Aí a Rosana falou assim, graças a Deus que isso aconteceu antes da gente pegar a estrada. Porque se tivesse pegado a estrada e tivesse quebrado no meio do caminho, nós íamos ter um prejuízo desgramado. Aí nós levamos no mecânico, o mecânico consertou, tá tudo bem, não foi caro o conserto, foi relativamente barato. Mas, veja, a nossa, vamos dizer assim, a nossa prontidão, a nossa expectativa não é amaldiçoar droga, quebrou essa porcaria de carro, agora a gente não vai viajar. Muito pelo contrário. A gente agradeceu a Deus. Deus, obrigado por o senhor ter feito isso antes da gente ir. Porque a gente poderia correr um risco. Sim. Percebe? Isso é ação de graças, irmãos. Então, no seu coração, você quer vencer uma vida, quer ter uma vida cristã plena, seja agradecido por tudo, por tudo. Caiu o copo, quebrou, graças a Deus, quebrou o copo. Bem, certo? Aconteceu outra coisa, Senhor, obrigado, porque isso podia ter sido pior. Eu não estou sendo extremamente positivo, otimista. Não, irmãos. É a palavra nos empurra a sermos agradecidos. Está escrito aqui, ó, sede agradecidos. Vou mostrar de novo. Lá no versículo, lá no finalzinho, verso 15, ó. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Agradecidos do quê? Como agradecidos? Claro, eu sou grato a Deus pela minha família. Eu sou grato a Deus pela minha condição física, pela minha condição financeira. Eu sou grato a Deus pela esposa que eu tenho, pelos bens que Deus me deu. Ah, mas você não trabalhou? Trabalhei muito para ter as minhas coisas. Mas eu atribuo isso a Deus. Deus me deu saúde, Deus me deu condições, Deus me deu equilíbrio para ter essas coisas. Então eu sou grato a Deus por tudo isso. Irmãos, essa disposição nossa em ser grato a Deus por tudo, mexe com o nosso coração. Entendeu? Mexe. Isso traz uma segurança espiritual muito grande. Ao invés de ficar jogado aos cantos, reclamando. Lembra daquele personagem que tinha lá, o Lip and o Hard? O Lip ele era todo otimista, o Hard, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo, Lip. Lembra desse personagem? Era um desenho que tinha lá quando eu era criança, tal. Depois você procura Lip and Hard. É um leão e uma hiena, da Hanna-Barbera. Ele estava sempre lá reclamando. Tudo que eles iam fazer não dava certo, mas o Lip estava sempre otimista, o Hard sempre pessimista. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de ser otimista ou pessimista. O que eu estou falando é que a nossa atitude diante do mundo, a nossa atitude diante das situações da nossa vida, tem que ser uma atitude de agradecimento a Deus. Você estava perto de chegar no inferno, agora você não está mais perto de chegar no inferno. Você não vai mais chegar no inferno. Percebe? Agora o Senhor Jesus subiu na cruz, ele morreu por você, deu a vida dele para você, pagou a sua dívida, a sua conta com o diabo, e agora você não vai mais para onde você estava destinado a ir. Jesus tentou várias vezes mostrar, né, com aquelas parábolas, né, que o reino de Deus é como um campo onde uma pessoa encontra ali uma pérola, um tesouro, ele vende tudo que tem para comprar aquele tesouro. Percebe?
Então, meus irmãos, muda a sua atitude. É isso que eu estou falando. A sua atitude diante das coisas da vida. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não são só as coisas boas. Né? Ele está falando que todas as boas e as ruins contribuem para o seu bem. Porque você ama a Deus. Percebe? A atitude de humildade, é isso que ele está falando. Seja humilde diante de Deus. Reconheça que Deus está no controle da sua vida, apesar de você achar que não está. Apesar de você achar que não está. Eu gostei muito do texto que Eliette leu, que a tribulação... onde que está mesmo o texto? Onde que está o texto? Fala aí, Eliette, onde é que estava o texto? Espera aí, Hélio, que eu já vejo. Eu acho que era... Eu já sei onde que está. Acho que era Colossenses. Não. Romanos 5. É isso, Eliette? É, Romanos. Ih, nós estamos ruim de Bíblia aqui, hein? Hã? Ai, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Colossenses. Romanos. Tá certo. Aqui, ó. Achei. Verso 3, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Então tá aí. Tribulação, ele fala assim, nos gloriamos, também nos gloriamos, ou seja, nós nos gloriamos, nós agradecemos a Deus pelas tribulações. Também não é fácil passar uma tribulação. Uma doença, por exemplo. Por exemplo, a minha esposa está com problema na tireoide. Não é fácil isso. Mas olha como Deus foi bom conosco, irmãos. Eu desconfiei, eu falei, Rosana, você tem que fazer o exame da tireoide. Você está, estou vendo isso, você está assim, você está desse jeito, daquele jeito. E aí a Rosana falou assim, então eu vou fazer. Acho que quase que no mesmo dia você foi fazer o exame da tireoide. Irmãos, Deus me alertou. Ele falou com você? Não. Eu tive essa sacada ali na hora. Falei, Rosana, vamos ver a sua tireoide, você está muito diferente. E eu dou graças a Deus. Nós descobrimos a tempo, agora está tratando, já está melhor. Falei para ela, Rosana, você já está tão diferente, já está indo bem. Não é fácil tribulação, não é fácil, é complicado. Eu não sei se eu posso citar o seu exemplo, o seu casamento com a Edna. O Valdo, posso? O Valdo ficou 5 anos separado da Edna. Eles se divorciaram. 5 anos. Não teve, irmãos, um culto nesta igreja. Edna, em que o Valdo não tenha orado por você. Eu sou testemunha disso. Tribulação gerou nele paciência, amor. E ele não teve um dia que o Valdo não tenha orado pela Edna para ela voltar. Tá lá o casal, ó. Para quem não conhece, aquele casal simpático ali, ó. Olha lá, ó. Aquela é minha esposa, Rosana. A atitude mental nossa, a nossa atitude mental, ela tem que ser modificada. Nós temos que ter uma atitude mental cristã. A gente tem que ter a atitude mental como Cristo tinha. Isso é se revestir de Cristo.
Jesus está ao nosso favor, apesar de tudo, irmãos. Jesus veio para nos dar chances novas. Então é essa atitude mental que tem que estar dentro de você. Olhar para as coisas da vida, ora sim, ora, Senhor, me ajuda a resolver esse problema, me ajuda a resolver essa situação, me ajuda a resolver esse problema de saúde, Senhor, me ajuda. Mas seja agradecido. Deus, obrigado por tudo. Eu diria que esta é a mais... É a atitude mais assertiva que o cristão tem que ter. Sabe, irmãos, eu falar aqui de mim, da minha família, não tem um dia que a gente senta naquela mesa, quando a gente vai comer, eu olho para aquela comida e eu falo, como Deus é bom comigo. Nunca falta nada nesta casa. A gente vai comer arroz, feijão e ovo. Não importa. É Deus que está cuidando da minha casa. Não tem uma vez que eu não sento naquela mesa e eu falo, olha, Rosana, que comida maravilhosa. Rosana vai no supermercado, traz a comida, gasta o dinheiro lá, traz a comida para casa e eu falo, meu Deus do céu, olha como Deus é bom comigo. Olha como Deus é maravilhoso. Não falta nada, Valdo. Você vai lá na geladeira, se quiser comer, alguma coisa tem para comer. É isso que Deus espera de nós. Esse reconhecimento. A minha atitude mental com relação às situações da vida, eu dou graças a Deus. Eu falo, Senhor, tá difícil isso, está acontecendo, tá? A Rosana está doente, mas, Senhor, obrigado porque o Senhor avisou com antecedência. Agora ela está tratando, está indo bem. Sabe, irmãos? E nas piores situações da nossa vida, nas situações mais difíceis, nós temos que ter uma atitude de agradecimento a Deus. Essa é a atitude que nós temos que ter diariamente, a todo instante. Irmãos, Jesus, quando estava aqui, naqueles 3 anos pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus, Jesus só tinha um objetivo, que era dar a sua vida e tornar a tomá-la. Só tinha esse objetivo. Jesus passava fome, passava necessidade, passava dificuldade. A Bíblia fala que ele não tinha um travesseiro para dormir. Ele não tinha travesseiro para dormir. Sabe esse travesseirinho gostoso que você vai para sua cama, lá pelas 10 horas da noite, você encosta a cabeça no travesseiro e fala, Deus, obrigado por esse dia. Jesus não tinha isso. Mas ele tinha um objetivo. Ele tinha o objetivo de subir na cruz e vencer a morte, e vencer Satanás, e vencer a obra das trevas. E eu não sou grato por isso? Eu sou. Eu sou muito grato. Então, irmãos, quando você estiver diante de uma situação de tribulação, Deus, me ajuda aqui nessa tribulação, mas eu já te agradeço de antemão, porque essa tribulação vai me gerar paciência. Irmãos, a graça de Deus faz parte da personalidade de Deus. Deus quer, por vontade própria, Ele quer te dar o perdão. Por vontade própria, Deus quer te dar vida eterna. Isso não é um esforço que Deus está fazendo. Deus não faz esforço para isso. Isso é da natureza dele, é da composição de Deus. Deus é composto de perdão. E nós não vamos agradecer?
O perdão de Deus está no Espírito Santo. Este Espírito Santo é o que move o perdão de Deus. E se você se revestir de Cristo diuturnamente, se você der graças a Deus diuturnamente, o perdão vai fazer parte da sua composição também. Porque a Bíblia fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí um pouquinho mais para baixo ele fala assim, e viremos, eu e meu pai faremos nele morada. Ou seja, a sua composição, depois que Jesus e o pai vieram fazer morada em mim, a minha composição é o perdão. E se você ler lá em 1 Coríntios 13, você vai perceber que a gratidão, a graça, o perdão, isso são atributos do amor. Está em 1 Coríntios 13. E como eu já falei aqui, a natureza do homem é egoísta. Não tem como. Se você pegar um bebezinho, quando ele está ali começando a se movimentar, andar, tal, não sei o quê, ele é egoísta, egocêntrico. Um bebezinho, não por maldade, não estou falando que é maldade isso, de jeito nenhum. Um bebezinho pensa que a mãe faz parte da extensão do corpo dele. Um bebezinho, quando ele está no peito da mãe mamando, aquele peito que ele é dele, pertence a ele, faz parte do corpo dele. É muito interessante isso. Ou seja, está na natureza humana o egoísmo. Ah, mas um bebezinho é egoísta? É, claro que é. Basta você estudar um pouquinho de pedagogia. Ah, não, depois lá, quando ele está com 2 anos, tudo é dele. E pega para ele, o brinquedo é meu. O carrinho é meu, não sei o que é meu. É tudo dele. Pois que ele vai crescendo, vai aprendendo que ele tem que compartilhar, que faz... Porque está na natureza do ser humano. Quando você tem ali as crianças na idade escolar, comecinho da idade escolar, quem é professor, eu sou professor, mas não dessa idade, mas eu já presenciei isso. Quando você está ali nos primeiros anos da idade escolar, as crianças são cruéis. É ou não é? Não é cruel? Criança, ela é cruel. Ela vai lá, bate na outra, morde o nariz da outra, arranca as coisas da mão do outro. E o outro chora porque quer. Não, é meu. Não, é meu. Não, não é meu. Não é seu, é meu e tal, e não sei o quê. Está na natureza. Ele vai aprendendo ao longo do tempo que ele tem que compartilhar as coisas. Que aquilo que é dele, o que é do outro é do outro. Mas, no princípio, pela natureza, a criança ela é cruel. Né? Os pedagogos aí podem me dizer, mas é isso mesmo. Aí ela vai aprendendo em casa, aprende com o pai, com a mãe, com a professora, com os amiguinhos e tal, não sei o quê, vai aprendendo a dividir. Mas o ser humano é terrível. Como é que eu me desfaço dessa crueldade que tem dentro de mim? Através da morada do Espírito Santo. Então, a gente tem que aprender a agradecer. Ações de graça. Obrigado, Deus. Eu agradeço a Rosana sempre. Rosana, obrigado, porque você lava minhas cuecas, você lava o banheiro, arruma a casa. E ela me agradece, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Somos gratos um ao outro. Irmãos, a nossa vida tem que ser desse jeito para sermos cristãos, não cristões, né? Cristãos de sucesso. Estou dizendo sucesso espiritual, de convívio com Deus, de estarmos apegados a Deus. Mude a sua atitude mental e você vai perceber mudanças drásticas na sua vida.
A Bíblia nos diz lá em João capítulo 4, em 1 João capítulo 4, 19, ele fala lá que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Então, eu sou grato por Deus ter me amado primeiro do que eu. Eu estava lá na minha morte, como está em Efésios capítulo 2, eu estava morto, absolutamente morto. Vou mostrar aqui para vocês. Essa era a minha condição aqui, ó. Olha lá, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Você quer coisa melhor do que obter vida, apesar de estar morto em ofensas e pecados? Ele te deu vida, vivificou você. Como eu não posso ser grato a Deus? Como eu não posso ser grato por ter uma vida com Deus? E que em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, que é o demônio aqui, ó. Aquele que fica ao seu redor, tentando te tragar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais. Como eu não posso ser grato a este Deus? Irmãozinho, você que está aí ouvindo essa pregação, para pensar um pouquinho sobre isso que eu estou te falando. Sobre essa atitude mental de ser grato a Deus, apesar das dificuldades da vida. Temos dificuldades? Sim, temos. Existem situações difíceis? Existem. Eu sei que o Walter e a Luciana estão ouvindo. Agradeçam a Deus por vocês não terem vendido aquela casa que vocês tanto querem vender. Porque se vocês não venderam, é porque Deus tem um propósito. Continue tentando a venda, faz parte do negócio. Mas seja grato a Deus. Quem sabe Deus não está livrando vocês de outros problemas. Não sabemos, mas já que não sabemos, agradeça a Deus. Agradeça. Sabe aquele problema que você tem, problema de saúde que você tem, sabe, Eliette, aquele problema de saúde, de dor de cabeça que você tem? Peça a Deus para Deus te livrar dessas dores. Peça, com certeza. Mas agradeça, porque não é um problema maior. Agradeça, seja grato a Deus, não pela dor de cabeça, mas seja grato a Deus pela sua vida. E assim vai, irmãos. A nossa vida está em constante perigo. Nós estamos em constante perigo. O diabo está ao nosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas Deus está no controle da nossa vida. Quando nós agradecemos a Deus, nós reconhecemos o favor de Deus em nossas vidas. Agradecer estar à disposição para a gente retribuir. Deus, obrigado porque o Senhor fez isso para mim. Agora, o que eu posso fazer para ti? Agora, vou terminar com essa frase. Um homem demonstra agradecimento a Deus através... Eu coloquei 4 coisinhas aqui, mas pode ter outras mais, foi o que eu pensei. Submissão a Deus. Ações de favorecimento a outras pessoas. Participando do verdadeiro amor e entregando a sua energia em favor de outras pessoas. Pode ser que tenha mais, mas é o que eu pensei agora. Você é grato a Deus? Então, seja submisso ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Faça ações para favorecer outras pessoas.
Tome atitudes para ajudar outras pessoas. Vou ler. Espera só um minutinho, Eliette. Pratique o verdadeiro amor. Não é o amor que eu tenho pela Rosana. Eu tenho amor pela Rosana. Tenho, mas eu estou falando do sofrimento alheio. O que eu posso fazer para amenizar o sofrimento daquele que está perto de mim? Então, nós temos que entregar toda a nossa energia, em favor das coisas de Deus. E em favor do outro. Eliette colocou um versículo interessante aqui, que é 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Obrigado, Eliette. Então, vou fazer uma oração rápida aqui. Nem que você esteja assistindo a gravação, não tem problema. Feche os seus olhos e ore comigo, tá bom? Deus querido, Pai eterno, Senhor nosso, te louvamos, Deus, por esse momento, que eu tenho certeza, Deus, que o Senhor falou com muitas pessoas. Obrigado, Senhor, por esse momento tão incrível, tão bom, onde eu tenho os meus irmãos próximos de mim, a tua igreja. Senhor, aqueles que estiverem assistindo possam ser atingidos por essa mensagem e recebam do Senhor, de ti, Deus, o perdão assim como eu recebi. E eu te agradeço, Senhor. Faz este milagre em nome do Senhor Jesus. Amém.